Bernardo, indignai-vos e rebolai-vos com que som? Cara, tem vários. Eu até, inclusive, uso alguns deles como referência, assim, tipo o próprio, enfim, James Brown. Esses dias o James Brown faria 80 anos e tal no sábado passado. Enfim, o negócio é temporal aqui, né? Mas ele é um clássico disso, né? O cara conseguiu fazer música que é impossível ficar parado ao mesmo tempo que enfim, instigava o pensamento e questionamento. O cara foi fundamental naquela questão de direitos civis e tal. E o próprio Seletores, a gente faz essa campanha aí, de que dá para pensar e dançar ao mesmo tempo, assim, não mata ninguém, tipo, não é perigoso para a sociedade. B. Destruir para construir? Então, eu já pensei muito sobre isso, cara, é engraçado. Eu, enfim, fazendo minhas análises no estilo Mimar Selfenai e tal, parando para pensar, assim, como eu fui do Funk Funkers até o seletor de frequência, assim, parando para pensar esse caminho. E é exatamente isso, assim, o Funk Funkers, o Plant também tinha essa parada, que eu acho que fazia parte dessa galera, fazia parte de uma equipe de destruição, sacou? Destruir, exatamente, destruir. Às vezes não para construir, mas às vezes só para destruir mesmo. E depois eu me entendi que eu era um cara mais da construção em si, sacou? Eu acho que é fundamental, equipe de destruição. Como tem, enfim, vários amigos e tal que estão na parada, pô, sei lá, eu volto e meia toco com Matanza, que são meus irmãos. Os caras são totalmente equipe de destruição, sacou? O Plant, equipe de destruição também e tal. Mas a minha parada mesmo, assim, do dia a dia é equipe de construção, por isso que eu tô, tipo, Seletores 100%. Caiu na rede é peixe? O meu envolvimento com isso começou por uma questão, enfim, política mesmo, assim, porque na época estava tendo o auge daquela discussão Napster, Metallica, não sei o que. O Metallica, enfim, uma banda que... Metallica no começo, o que eles falavam pra ninguém? Falavam, pô, você que comprar o nosso disco, copia o disco para o máximo de gente possível que você conseguir. E daí foram todos esses anos fazendo isso. Aí quando chegou num momento grandão, os caras falaram, copiar é crime, ó, vou prender você, moleque. Aí eu falei, irmão, vai se fuder, sacou? E daí, assim, e no meio de várias situações, tinha um discurso único, assim, o artista, o músico, não sei o que, vai deixar de comer o caviar dele, que a galera tá copiando o disco, não sei o que, babá. E daí, eu tinha um empresário do Funk Funkers que eu convenci o cara a ser nosso empresário. Que o cara, ele era tipo um punk ativista, sabe? Ele trabalhava, ele foi um dos primeiros caras que trabalhou no CMI e tal. E a gente descendo de ônibus lá de Santa Teresa, 206, a gente conversando sobre copyleft. E a gente conversou disso na época que eu tava lançando o disco para uma grande gravadora, sabe? Mas eu já me interessei sobre o assunto e falei, meu irmão, desde lá eu comecei a estudar essa parada e tal, foi em 98. Quando foi 2003 que a gente foi lançar o Seletor de Frequência, tava rolando isso, exatamente. Tava o ápice dessa discussão do Napster. Era a primeira vez que eu tinha um disco, a Master, que era minha. Mas eu fiz questão de colocar na net pela questão enfim, para sair do discurso único, sacou? Eu nem sabia que ia ser esse estrondo que foi e tal. A minha dica musical, senhoras e senhores, do Criolina, é exatamente Amendoim Pão de Mel, da banda Baiana System. É uma faixa do disco que vai ser esse ano, o disco novo do Baiana System, que pra mim tá com um cara que vai ser o disco do ano, diretamente de Salvador. Eu gosto dela, ela é de família, cobra criada. Na casa dela já tem comida, roupa lavada. E eu que sou sul-americano, sou um bicho brasileiro, não preciso mais de nada, sem ficar cabreiro.